Depois de 208 dias na vida real, Monkey D. Luffy finalmente está de volta em One Piece. Isso mesmo, o flashback de Elbaf chegou ao fim e Oda decidiu nos entregar uma das revelações mais insanas até agora sobre o verdadeiro poder de Lock. Porque esse cara pode muito bem ser o próximo Avatar. Mas antes disso, ainda há algumas coisas do passado que precisam ser discutidas, já que o castelo de Elbaf, que permaneceu de pé por mais de um milênio, acabou reduzido a ruínas. Por sorte, o filho amaldiçoado, Lock, estava lá para salvar o dia. Gaban chega a confirmar que, sem Lock ter comido a fruta lendária de Elbaf, Imo, junto do seu arauto demoníaco, teria vencido naquele dia e causado um verdadeiro caos, não apenas em Elbaf, mas em todo o planeta. Eles não só teriam matado Lock, como também Shanks e o próprio Gaban, dois dos lutadores mais fortes que ainda resistem ao domínio de Imo. Gaban fica incrédulo ao saber que uma fruta assim sequer existia em Elbaf. Mas toda a nação que se aliou a Joy Boy e ao Reino Antigo antes do Século Perdido sempre teve uma arma secreta escondida. A Ilha dos Homens-Peixe tem Poseidon, Zou tem Zunesha, Wano tem Pluton enterrado sob seu solo. Então é mais do que natural que Elbaf possuísse uma fruta capaz de ferir Imu. Shanks então relembra uma conversa envolvendo Harold e Garling. Aqui, Harold mais uma vez demonstra sua ingenuidade, acreditando sinceramente que poderia salvar Elbaf cooperando com o governo mundial. Ele achava que ao sacrificar o orgulho dos gigantes e se juntar aos Cavaleiros Sagrados, ele seria o único sacrifício necessário para libertar Elbaf da cultura guerreira. Ele reforça isso mais uma vez, dizendo que o amanhecer de Elbaf chegaria assim que ele se tornasse um cavaleiro completo. E isso é trágico, porque nós sabemos que ele está colocando sua esperança exatamente nas pessoas que são a causa das correntes que prendem Elbaf. E se nem mesmo seu melhor amigo, Rox de Shebeck, conseguiu mudar sua mente, nada conseguiria. O pior de tudo é que Garling tira completamente a máscara e diz que se houver qualquer coisa que Harold queira, tudo pode ser dele. Ele só precisa parar de se preocupar com as pessoas abaixo da Terra Sagrada, porque, segundo ele, elas nem sequer são humanas. Enquanto isso, de volta a Mary Joyce, após a queda de Harold, vemos Imu ao lado dos Gorosei. Ele está visivelmente ofegante e enfraquecido pelo que quer que Lock tenha feito, o que revela muito mais sobre o verdadeiro poder de Imo do que parece à primeira vista. Imo simplesmente não consegue acreditar que alguém tenha sido capaz de derrotar Harold, mesmo ele estando fortalecido por seus poderes de imortalidade. E então descobrimos que Imo não sabe quem ou o que matou Harold. Ele não controlava os olhos nem os ouvidos de Harold, apenas implantou sua vontade nele para subjugar Elbaf. A marca dos Cavaleiros de Deus não permite que Imu assuma o controle total do corpo, como vimos com Saturno ou Gunko. Essa marca serve para conceder uma parte de si mesmo, uma parte imortal, a outra pessoa. E se a conexão dessa parte com o hospedeiro, que é Imu, for rompida, então é possível matá-los. E é exatamente isso que, ao que tudo indica, o poder de Lock fez. Basicamente, a imortalidade de Imu vem da cirurgia da Ope Ope no Mi. A Akuma no Mi de Imu permite que ele faça pactos com outras pessoas como um verdadeiro demônio, através de suas marcas de pacto, concedendo a elas parte do seu haki e de suas habilidades. No caso dos Gorosei, com suas marcas das profundezas do mar, isso lhes garante juventude eterna. Mas agora temos a confirmação, vinda do próprio Imu, de que esses pactos têm um preço para ele. É por isso que ele hesita em enviar mais cavaleiros para Elbaf através do círculo de pentagrama, mesmo quando os Gorosei pedem. É possível que com o tempo essa parte de Imu se regenere por causa da cirurgia da Ope Ope no Mi, mas se for possível destruir todas as partes de Imu antes que ele tenha tempo de se regenerar, então talvez esse seja o caminho para derrotá-lo no futuro. Cada cavaleiro de Deus e cada capanga de Imu precisaria ser derrotado por um chapéu de palha ou por um aliado durante a guerra final. Ou então Lock simplesmente poderia cortar a conexão de Imu com todos eles usando seu poder. De qualquer forma, Imu está completamente desesperado. Ele está aterrorizado com o surgimento de alguém capaz de enfrentá-lo novamente. É exatamente por isso que ele nunca voltou a ameaçar Elbaf até recentemente. Agora, Imu realmente precisa dos gigantes em seu exército, especialmente considerando o quão forte o exército revolucionário de Monkey D. Dragon se tornou, e que provavelmente já está invadindo Mary Joyce neste exato momento. Além disso, Barba Negra também foi revelado como um opositor de Imu, já que Imu representa o próprio mundo e foi responsável pela morte da ambição de seu pai. Ou seja, Imu está sendo pressionado por todos os lados. E é por isso que ele precisa desesperadamente que os gigantes se alinhem a ele. Enquanto recupera o fôlego, Imu começa a desabafar,
dizendo que os gigantes de Elbaf são, em sua essência, belicistas por natureza. E se eles simplesmente aceitarem os gigantes de forma inconsequente dentro de suas forças, isso poderia destruir o governo por dentro. Para mim, isso soa como medo. Medo de que a vontade gentil dos gigantes, dentro das fileiras do governo, acabe mudando a percepção das pessoas sobre eles. Porque, pelo que vimos claramente nos capítulos, os gigantes não são nada além de criaturas bondosas e nobres, que querem se libertar da violência assim como qualquer outro povo. Na verdade, é a propaganda de Imu, espalhada pelos jornais, que faz as outras nações humanas temerem os gigantes, rotulando-os como violentos. Imo afirma que sua tática de manipulação para tomar Elbaf só funcionou por causa de um caso raro entre os gigantes: o nascimento de um rei idiota como Harold. Ele pretendia escravizar Elbaf de forma elegante, mas agora ele não pode mais esquecer que Elbaf é um D. Ou seja, eles nunca obedeceriam pacificamente. A força é a única linguagem que esses membros bárbaros do clã demoníaco entendem. E segundo Imu, isso é culpa deles. Agora ele diz que não tem escolha. Ele precisa sequestrar as crianças de Elbaf para a festa em Mary Joyce. Ao chamar Elbaf de um D, Imu confirma que toda a raça dos gigantes faz parte do clã do D, que trabalhou diretamente com o Reino Antigo. Isso também adiciona mais uma prova à teoria de que Joy Boy pode ter sido um gigante, especialmente quando lembramos daquele chapéu de palha gigante guardado no porão de Imu. Enquanto isso, assistir à queda de Harold destrói emocionalmente Shanks, principalmente porque ele provavelmente foi forçado a cometer atrocidades enquanto se infiltrava em Mary Joyce como um cavaleiro. Gaban tenta acalmá-lo, dizendo que Shanks não pôde escolher as circunstâncias do seu nascimento. A morte de Harold não é culpa dele. Então Gaban diz algo extremamente importante: Shanks está ali por um motivo. Ele fala como se o destino de Shanks finalmente estivesse se cumprindo. Lembre-se, Gaban chegou a Loft Tale e conhece a verdadeira história, além da profecia da Guerra do Amanhecer. O próprio Roger disse que eles chegaram cedo demais, o que significa que eles sabiam o que precisava acontecer no futuro para derrotar Imu. Por isso, as palavras de Gaban para Shanks são tão importantes. Shanks continuar vivo e seguindo o caminho atual é essencial para o amanhecer. Ele não pode sucumbir à raiva, nem carregar ódio no coração por ser filho de Garland. Mas, se eu estivesse no lugar de Shanks, vendo alguém como Harold morrer sem poder fazer nada para salvá-lo, eu também estaria tomado pela fúria. Ainda assim, essa raiva não se compara ao que Locke sente. Locke se ajoelha ao lado do corpo sem vida de seu pai e cobre Harold com seu casaco de pele. Ele se pergunta se é isso que acontece quando alguém ama demais o próprio país. Esse momento mostra claramente o quanto Locke respeitava e amava o rei Harold. Naquele instante, Locke decide buscar vingança contra o governo mundial. Ele declara que partirá para o mar, levando consigo os soldados sobreviventes do castelo. Locke afirma que não vai revelar ao povo que Harold foi manipulado e morto pelo governo. Isso destruiria todo o progresso que seu pai construiu em Elbaf ao longo de quase um século para eliminar o preconceito interno contra os humanos. Ele ordena que ninguém diga uma palavra sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Para o mundo, tudo deve ser colocado na conta de Locke. Locke também diz que não pode se tornar rei de Elbaf, pois jamais conseguiria honrar os desejos de seu pai. E isso é mais uma pista clara de que Locke acabará se juntando aos chapéus de palha após Elbaf. Essa revelação também explica por que Shanks precisou prender Locke 6 anos atrás. Depois de partir para o mar, Locke provavelmente fez o mesmo que Shebeck. Construiu seu nome atacando ativos do governo mundial, como navios carregando o tributo celestial. Com o tempo, ele ganhou confiança suficiente para mirar diretamente em Mary Joyce. Assim como Shanks apareceu no navio de Barba Branca para avisá-lo antes de Marineford, ou quando impediu Kaido durante a guerra, ele provavelmente procurou Locke para dizer que ainda não era o momento certo para atacar Imu. Luffy, ou Joy Boy, ainda era jovem demais. Mas Locke, sendo teimoso como sempre, não ouviu. Isso não deixou escolha a Shanks, a não ser lutar e capturar Locke, garantindo que o plano do amanhecer pudesse acontecer no futuro. Porque Locke é uma peça essencial para derrotar Imu. Foi uma jogada estratégica do Filho do Destino contra a criança amaldiçoada. Agora, 6 anos depois, Luffy com o Gear 5 está ali para libertar Locke. O único outro personagem em toda a série que possui o poder e o hack necessários para domar esse monstro. E é exatamente isso que vemos no presente. Sim, depois de 8 meses, Luffy finalmente está de volta ao mangá, e não poderia estar mais feliz ao ouvir o quão lendário Locke realmente é. Até Rajudin pede desculpas e concorda em libertar Locke, mas Locke ainda não está totalmente livre de culpa pelos danos colaterais que seus ataques causaram a Elbaf no passado. Mesmo assim, os gigantes sabem que Locke não é um traidor nem um vilão de coração. O verdadeiro inimigo sempre foi o governo mundial. E agora, depois de 14 anos, eles precisam se unir mais uma vez para lutar contra os Cavaleiros Sagrados e salvar Elbaf. Mas, no exato momento em que todos comemoram, um dos monstros manifestados anteriormente por Killingham, chamado Draugr,
cai no submundo. O Draugr é um guerreiro gigante morto-vivo, nascido dos medos das crianças de Elbaf. Na mitologia, Draugr são seres vingativos, semelhantes a zumbis, cadáveres reanimados de guerreiros que guardam tesouros ou atacam os vivos. Loki não perde tempo em demonstrar seu poder assim que as algemas de Kairosek são removidas. Ele diz para que todos sigam em frente. Depois de lidar com o Draugr, ele consegue subir voando rapidamente. Essa habilidade de voo provavelmente vem de sua arma, Ragnar, que pode funcionar de forma parecida com o martelo de Thor, Mjolnir, carregando Loki pelos ares. Daqui a pouco eu entro mais a fundo nisso. Enquanto todos seguem rumo ao Reino do Sol, até mesmo Gaban acaba sendo carregado por Five, enquanto ele sobe usando o Skywalk. E isso sinceramente me deixa mais preocupado do que qualquer outra coisa. Porque, vocês lembram da última vez que Five estava carregando um velho? Não matem o Gaban, por favor. Mano, vocês sabem que no anime a Toei vai fazer ele derrubar o cara. Vocês sabem que isso vai acontecer. Os únicos que permanecem no submundo são Loki e Luffy, que ficam para assistir a luta. Isso aqui é basicamente uma entrevista de emprego pro Loki. Depois de ver esse estilo de luta insano, o Luffy com certeza vai convidar ele para a tripulação. Então, no momento em que Loki salta para atacar o Draugr, ele diz: "Vamos mostrar o seu poder, Ragnar." Ou seja, tudo o que vem a seguir é um ataque imbuído diretamente nas habilidades de Ragnar. O golpe se chama Niflheim e congela o Draugr instantaneamente. No capítulo anterior, nós vimos o trovão de Ragnar. Agora, vemos gelo, algo que lembra uma habilidade baseada em água. O voo pode representar o domínio do ar. E por fim, o aumento de peso que já vimos Ragnar usar pode estar ligado ao controle da Terra. Para mim, isso dá muito mais a sensação de que Ragnar manipula os elementos naturais ao redor, em vez de simplesmente conjurá-los do nada. Esse ataque de gelo acontece justamente no reino mais baixo de Elbaf, que é uma terra congelada. Já no ataque contra Harold, o relâmpago foi atraído diretamente do céu. Isso combina perfeitamente com Loki, principalmente quando lembramos que a última ordem de Rox de Shebeck foi que ele encontrasse os gigantes Galila, que estão congelados. Agora, usando seus poderes, Loki pode simplesmente derreter o gelo e libertá-los facilmente. O próprio nome do ataque, Niflheim, já entrega muito sobre o verdadeiro poder de Loki. Na mitologia nórdica, Niflheim é o reino do frio primordial, um dos primeiros mundos a existir. Oda inclusive usa, na leitura em kanji do ataque, algo como mundo de origem, o que é uma referência direta a Niflheim como um mundo primordial nos mitos. E a parte mais insana de tudo isso é que o dragão frequentemente associado a Niflheim, nas raízes do mundo, é Nidhugger, que muitos na comunidade acreditam ser a Akuma no Mi de Loki. E sim, eu sou um desses. Na mitologia, Nidhugger rói as raízes do mundo, o que pode simbolizar Loki extraindo poder da própria natureza ao seu redor através de Ragnar. E o mais absurdo de tudo é ver o quão chocado e impressionado Luffy fica. Com o verdadeiro objetivo de Loki sendo a queda do governo mundial, e Luffy sendo o deus do sol, Nika, destinado a libertar o mundo da escuridão de Imu, os destinos dos dois estão completamente entrelaçados. Eu consigo facilmente imaginar Luffy e Loki combinando forças para derrotar Gunko no Reino do Sol. O Bajrangun do Luffy, revestido com o gelo especial de Loki, finalmente ferindo Imu de uma vez por todas. Isso faria Imu sentir o impacto lá em Mary Joyce, exatamente onde meu Goat Monkey D-Dragon estaria esperando para finalmente acabar com esse farsante. E logo depois, ele apareceria em Elbaf. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima semana. Quer dizer, na verdade não tem capítulo na semana que vem.